Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar na sua palavra, ter sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida eterna e de amor que vem de Deus para nós. Amém? Amém. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mateus 1, 18 a 24. Assim foi o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Amém. Então, vocês viram que o livro de Isaías é do Velho Testamento. Isaías foi um profeta usado por Deus nessa época, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus, e nas suas profecias já se falava muito do Cristo, do Messias que viria para salvar a humanidade, não é? Então, onde nós lemos, diz assim que a Virgem conceberá, né? E dará à luz a um filho, o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Depois, em Mateus, no Evangelho de Mateus, o anjo fala com José que iria desposar Maria, que Maria estava grávida num milagre de Deus, não é? E que ela receberia Jesus, o Salvador, não é? E que ele deveria aceitar Maria como sua esposa, porque Jesus era o Emanuel, era o Deus conosco esperado. No outro trecho que nós lemos de Isaías, ele diz assim que o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, não é? Então vocês vejam que há muito tempo, antes de Jesus nascer, já havia essas profecias, essas promessas de Deus para a humanidade, que ele traria, que viria um Messias. E o que isso tem a ver de uma lição para nós? Que as promessas de Deus sempre se cumprem. Porque essas palavras, que viria um Messias, que o Messias seria que o seu reino não teria fim, o seu reino de paz, né? Que ele viria, ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Esse foi feito muitos séculos antes de Jesus nascer. Mas as promessas de Deus não envelhecem, as promessas de Deus se renovam a cada dia. E na hora determinada por Deus, na hora exata, eis que Jesus vem o seu nascimento, e toda a profecia de Isaías é cumprida, porque o seu reino durará para sempre. Ele está no governo da terra. Espiritualmente, Jesus, nós homens, não é? Temos aqui os nossos governos, temos os políticos, as pessoas que mandam, mas na verdade o governo é de Jesus, não é? Jesus tem todo o poder. Ele deixa que o homem tome o seu próprio caminho
e que aquele que sentir no coração, que for tocado por ele, o aceite como Salvador, para que todos possam ter a salvação. Mas Jesus realmente, ele é que é o governador, ele é o que manda, ele é Deus, não é? E nós temos que ter isso em mente, que as promessas de Deus, elas se cumprem, elas podem demorar. Então vamos pensar assim o seguinte: Isaías diz em seu livro, 7 séculos antes do nascimento do Messias, não é? Que ele seria maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Depois de 7 séculos, ele nasce, não é? Ele vem. O que isso mostra para nós? Que nós podemos ter confiança nas promessas de Deus, porque na hora certa de Deus, essas promessas irão se cumprir em nossas vidas, irão se cumprir naqueles que amam a Deus, irão se cumprir em todo a nossa convivência, porque a nossa fé não é vã. As pessoas hoje sofrem demais e lembram, mas Deus havia me prometido tantas coisas, Deus havia me prometido uma cura, Deus havia me prometido a recuperação dos meus filhos, Deus havia me prometido uma saúde, mas eu creio que se a promessa realmente que você recebeu veio de Deus, do coração de Deus, tenha confiança, porque ela virá na hora certa, para que você reconheça que Deus realmente, ele cumpre as suas promessas, como ele cumpriu essa promessa de nascer Jesus, não é? O maravilhoso príncipe da paz, aquele que cuida de nós, aquele que nos orienta. Nós temos que ter essa confiança em Deus, que as promessas de Deus irão se cumprir nas nossas vidas, que as promessas de Deus irão se cumprir na nossa família, que por mais que estejamos sofrendo ou desanimados, ou sendo até humilhados, não devemos nos desanimar, porque Deus cuida de nós, Deus nos ama, Ele quer que nós tenhamos essa confiança. As promessas dEle em nossa vida são reais, elas são reais, elas se cumprirão, como se cumprirá também tudo que Jesus disse, e nós temos que ter temor e temor na presença de Deus, porque não sabemos a hora em que teremos que comparecer na presença de Deus, e é bom que estejamos justificados pelo sangue de Cristo e com consciências limpas de pessoas que procuram fazer o bem, não é? Vamos ter essa consciência que podemos confiar em Deus e que suas palavras e suas promessas irão se cumprir. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Nós pedimos que você possa curtir, compartilhar com outras pessoas, assistir os outros vídeos, que nós temos vários vídeos nesse canal. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa palavra, por todas as bênçãos, por esse canal, que muitas pessoas, Senhor, possam vir a compartilhar, ouvir, colocar em prática todos esses ensinamentos, que nós possamos crescer na fé. Peço, Senhor, em nome de Jesus, por todas as pessoas que estão assistindo o vídeo, familiar dessa pessoa, se estiver passando dificuldade, pedimos, Senhor, com providência, e que todos nós possamos ter essa convicção que as suas promessas nunca são vazias. Amém, tudo Jesus. que o Senhor Amém. promete acontece, mesmo que pareça que demora, mas não demora, ela tem um tempo certo. Nós possamos colocar tudo isso diante de Ti, nas suas mãos, e não ficar com ansiedade. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.